Olá! E aí, galera? Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com meu querido colega de profissão e de consultório, nutricionista Marcelo Sassai. Cara, obrigado por aceitar vir aí bater um papo com a gente, falar um pouquinho mais da tua, Eu que agradeço o convite aí, da tua vivência. essa gravação. Vamos que vamos. Marcelo, aproveitando já então, fala pra galera um pouquinho de você, cara, sobre quem é o Marcelão, quando que se formou, aonde se formou, que já está fazendo como nutricionista em relação a estudo, teu currículo e tudo mais. Então, eu sou Marcelo Sasaki, nutricionista formado pela Universidade Positivo. Me formei no ano de 2019. Então, por conta da pandemia, faz mais ou menos um ano que eu tenho atuado como nutricionista mesmo. Eu decidi fazer nutrição porque eu sou ex-atleta de taekwondo. Fui campeão paranaense algumas vezes, campeão brasileiro, disputei vaga na seleção brasileira outras tantas vezes. E eu lia muito sobre nutrição para saber como eu poderia bater peso nas competições sem prejudicar tanto o meu desempenho. Então, lendo muito sobre isso e fazendo minha própria dieta, já elaborava na época mesmo, sem ser nutricionista, com vários erros, mas já elaborava. Melhor coisa, né? É o que você aprende, né? Exato, você é só cobaia. Né? Exatamente. E aí fui montando e fui me interessando cada vez mais pela área. Ainda, antes de entrar na nutrição, por conta de medo de questão financeira, eu ainda fiz 6 meses de fisioterapia. Ah, você fez outra faculdade? Fiz 6 meses de fisioterapia, um semestre. Legal. Aí após isso, vi que realmente o que eu queria era nutrição, decidi meter a cara. E aí fui pra nutrição e vi que era o que eu gostava mesmo, me apaixonei cada vez mais. E agora tô aí, atuando como nutricionista. Mas, é impressionante. Eu também vim de outra faculdade, tentei fazer outra, na verdade, também foi 6 meses e falei, não é isso. Não é isso que eu quero. Mas quando entra no que você gosta, é o que eu falo às vezes pra galera que não sabe o que fazer, quando você entra naquilo que você gosta, que você fala, cara, é isso, vai que vai, que abre o mundo, né? Vai que vai, né? Leve, vai que né? vai, exatamente. Tranquilo. Exatamente. E hoje, Marcelo, você está fazendo algum curso, alguma pós? Como é que tá isso? Sim, hoje eu sou pós-graduando, né? Em nutrição esportiva e hipertrofia. Legal. Pela Uniguaçu. Legal. Isso aí é importante, você atualizar. É bom que você não esperou para até que cair, já foi, já respondeu para continuar no raio. A próxima pergunta que eu ia fazer era realmente por que você decidiu fazer nutrição, mas você já nos respondeu. Então, você é atleta de taekwondo, né? Isso. Fala um pouquinho pra galera como que é essa parte de nutrição ali para as lutas, que na verdade é melhorar a pergunta, o que você viu de carência quando você era atleta e não era formando de nutrição, não estava estudando ainda? Assim. Por incrível que pareça, a nutrição nas áreas de luta, né, no esporte de combate, ela é muito carente. A gente não tem muitos profissionais especializados nessa área. Normalmente são profissionais que atendem esportistas em geral e acabam atendendo também os atletas de luta. Então falta nutricionista especializado em lutas, ou em uma luta específica, né? Que, querendo ou não, as vias metabólicas, as necessidades nutricionais variam muito de esporte para esporte, né? Então a gente acaba pegando profissionais de outros esportes que não entendem muito de luta e acabam passando uma orientação mais geralzona, assim. Eu até cheguei, nessa época que eu estava lendo sobre nutrição, né, na minha época de atleta, eu cheguei a consultar como nutricionista. Só que era um nutricionista muito mais voltado para MMA. Entendi. E o taekwondo em si, ele tem uma característica física muito diferente do MMA. Isso é legal. O MMA é muito mais, são pessoas com uma estrutura muscular muito maior, né? E por consequência com pesos maiores. O taekwondo não. Tem uma quantidade boa de massa muscular, só que tem um percentual de gordura, um BF, muito mais baixo. E por consequência as pessoas acabam sendo mais altas e mais magras para a categoria. Magra visualmente falando, né? E ele acabou me passando um plano muito mais voltado para o MMA, de fato. Até alguns esteroides ele queria me prescrever mesmo não podendo. Tem uns caras que E aí, por conta disso, eu acabei preferindo fazer por conta. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 1,83 de altura, né? Na época eu já era adulto. E eu estava na categoria até 63 quilos. E ele chegou a me falar que seria impossível eu lutar até 63 quilos. Ele queria que eu mudasse para a próxima categoria, que era 68. E não tinha como, não tinha essa possibilidade, porque o atleta tem muito disso, né? Tem que ser aquela categoria, é a categoria que está definida com os técnicos e tudo mais, então tem que bater aquele peso da categoria, não importa como. Sim. E aí estudando, lendo, enfim, eu acabei fazendo minha própria dieta e lutei alguns anos nos 63 quilos. Sério? No teu próprio controle dietético? Sim, meu próprio controle. E você sentiu na época que te faltava alguma coisa, tipo uma carência de algum nutriente, ou na época era mais tipo, pelo meu estudo eu não senti nada, tô indo bem assim vai? Não, faltava principalmente em relação à ingestão hídrica, né? Porque atletas fazem muito processo de desidratação para atingir o peso da categoria. E eu fazia muito por conta, né, como eu falei, lendo na internet, só que eu chegava na competição com o meu desempenho muito abaixo do que eu poderia.
Depois, quando eu comecei a faculdade, que eu já entendi um pouco mais, continuei buscando conhecimentos fora. Isso é até uma dica para quem está fazendo nutrição ou pretende fazer, sempre buscar conhecimentos fora da faculdade, né? Buscando conhecimentos fora, sabendo, aprendendo cada vez mais dentro do próprio curso. Eu fui adaptando cada vez melhor e até quando eu parei minha vida profissional de atleta, eu já estava com um desempenho muito melhor nas competições por conta disso. Legal, só para um simples ajuste de hidratação, sim, né? Sim. É o que eu falo, balanço de água é muito importante. Depois fazer umas perguntas para você mais específicas ali sobre essa parte, até sei que você está aí para produzir um e-book sobre hidratação, né, sobre estratégias, né, para os atletas de luta, que é muito importante. Mas isso é muito legal, cara, essa visualização que às vezes algumas pessoas não têm, alguns nútrios não têm, de diferenciar o esporte em específico. É atleta de luta, beleza. Não dá para pôr no mesmo balaio. A mesma coisa, é atleta de força, mas calma, é um powerlifter, ele puxa ferro, ou ele faz crossfit, que também tem força. Valência é diferente, é um esporte, a modalidade é diferente. Sim. E isso é muito importante ter essa sacada. O cara tem um perfil X, então é totalmente diferente. Cara, isso é muito, muito, muito bom mesmo. É isso que destaca os profissionais que acabam tendo essa sensibilidade de poder diferenciar os esportes. Aí você, consequentemente, consegue ser mais assertivo na tua prescrição. E hoje, Marcelo, você encontra... me fale um pouquinho da tua área de atuação hoje como um todo, assim. Eu sei que a gente sabe que você é um atleta de taekwondo e tal, tem esse conhecimento justamente por ter vivido, acho que como você me fala, vivência dentro do esporte é muito importante. Mas hoje você atende, eu te acompanho, sei que você atende bastante atletas de luta, né, de outras modalidades também. Hoje essa é a sua área de atuação ou você ainda está, como eu posso dizer assim, você atende uma nutrição esportiva em geral com enfoque em lutas? Não, eu ainda atendo uma nutrição esportiva em geral, até porque eu gosto, além da área das lutas, eu gosto das outras áreas também. Então eu atendo muito praticantes de atividade física, musculação, crossfit, inclusive eu atendo uma box de crossfit também. Então hoje eu ainda estou numa área esportiva mais geralzona. Você curte um esportão igual eu? Você curte um esportão em geral? Exatamente. Massa. Na minha época de atleta eu costumava dizer que, embora eu fosse atleta de taekwondo, eu gostava mais de futebol do que de taekwondo. Entendi, pode crer. Hoje meio que se equivale, mas na época eu tinha isso em mente, porque eu sempre gostei muito de esportes em geral. Então eu não pretendo sair disso. Assim, entendi. Nutrição esportiva como um todo. Que legal, cara, isso é massa. Claro que daí, consequentemente, você pode ter o diferencial das lutas, né? Por você ter a carga, igual você vai fazer agora o e-book, enfim, a gente já vai falar sobre isso. Hoje na tua área assim, de atuação que você vê, na tua realidade de pacientes, você consegue enxergar um desafio? Fala assim, cara, eu tenho realmente na minha prática um desafio X com o paciente X por causa disso, daquilo? Eu acho que sempre quando você vai se aprofundar nas necessidades dos pacientes, é um desafio, né? Sim. Porque cada um tem sua individualidade e cada individualidade você tem que... Se você não for estudar, não for correr atrás, você pode errar em algum ponto e não ser tão assertivo na tua estratégia nutricional. Mas acho que o maior desafio que eu tenho hoje com os meus pacientes, principalmente atletas, né, falando de novo de lutas, é não errar o mínimo possível na estratégia, se possível não errar, né? Por isso que a gente vai em busca tanto de conhecimento, justamente pela questão do peso da categoria. Eu posso fazer o atleta chegar e bater o peso da categoria como eu fazia. Fazer ele desidratar uma semana antes, 2 semanas, no dia da pesagem. Só que como é que vai ser o desempenho dele? Posso restringir o carboidrato na última semana, mas como é que vai estar o estoque de glicogênio muscular dele no momento da luta? Sim. Então, acho que essas estratégias são interessantes. Até teve uma situação de um treinador falar para uma atleta, porque normalmente o que eu faço com os atletas? Eu restringo o carboidrato antes, nem que seja um mês antes, 3, 4 semanas antes, para depois, próximo da competição, voltar a aumentar esse carboidrato, para ele chegar no momento da luta com o estoque de glicogênio legal e podendo utilizar esse glicogênio de fato. Sim. Né? Porque a gente sabe que quando passa por um momento de muita restrição, esse glicogênio demora um pouco para voltar a ser utilizado de fato. Né? E o técnico achava que não, que eu deveria manter o carboidrato alto naquele momento para restringir mais próximo da competição. E aí eu tive que mostrar para ele através de estudos, através de artigos... Isso é foda, né? O porquê que eu estava fazendo aquilo. Isso é foda. Mas ao mesmo tempo que é foda, é gratificante ver o técnico se convencendo. Mas daí ele foi humilde, não? Foi. Isso é bom, porque tem uns caras aí, coach aí, enfim, que eu já ouvi história, já passei por isso de uma maneira similar, mas não bem dessa maneira, de conversar com o coach, enfim, falar, a estratégia vai ser essa, o que você pensa disso? Não, porque eu acho melhor você fazer assim, papapá, falar...
e eu nem só falar, beleza, cara, eu converso com o meu paciente, ó, é assim que vai acontecer, fechou. Eu te entendo, tem algumas pessoas que ainda têm um pensamento mais arcaico, sabe, engessado, não, tem que ser assim, mas é legal que ele teve humildade, isso é muito bom. Sim, foi uma experiência legal, foi uma experiência bacana. De falar, opa, não, na verdade, ó, você tá certo, legal, vamos testar, sabe, isso é muito bom. E na nutrição no geral, assim, falando agora como nutricionista, não dentro da área esportiva dos seus atletas, dentro da nutrição no geral, para nós como classe, você vê que a gente tem algum desafio, na sua opinião, diário ou, enfim, atual? Eu acho que o nosso principal desafio como nutricionistas ainda é a valorização da profissão. Não entendi. Embora a profissão ainda já seja muito mais valorizada do que ela era anteriormente, do que ela era anos atrás, eu até vejo ela mais valorizada hoje do que quando eu entrei na faculdade, que não faz tanto tempo assim, se for ver na história. Não, concordo, entendi. Mas eu acho que a gente ainda tem bastante a caminhar na valorização da nossa profissão, né? Ainda a gente é meio que uma classe separada da área da saúde, vista de acordo com a população em geral. Né? Entendi. Digamos assim, que não dão o mesmo valor mesmo aos profissionais nutricionistas. Às vezes é um bracinho, algumas pessoas hoje, igual você falou, ano passado, 2 anos atrás, era uma visualização, hoje a gente tem, graças a Deus, outra, e a gente, claro, tem que buscar mais mesmo, evoluir, mas ainda algumas pessoas veem a nutrição como um bracinho da medicina, alguma coisinha, mas o médico falou, e hoje, cara, isso aí, quando eu me formei há 3 anos atrás, eu via bastante disso, hoje eu vejo menos. Imagino. Bastante na minha realidade, né? Claro que talvez profissionais que tem mais tempo de casa deve ter visto muito mais que nós. Mas hoje eu já vejo um pouco menos, já a galera já não, eu vou no nutricionista, sabe? Mas realmente é um desafio, concordo com você. Entre outros que a gente acaba tendo, você vê como a gente tem uma profissão sofrida, né? A gente tem vários desafios. Esse é um desafio muito importante que realmente a gente tem que ficar matando um leão por dia, às vezes até para desconstruir isso no meio da consulta. Sim, com certeza. O paciente às vezes traz um negócio, né, do médico. Muito do médico, né? Médicos que prescrevem até dietas. Sim. Tem muita coisa assim, e desconstruir uma fala de um médico ainda na população ainda é muito difícil. Não, ele é o médico. O cara é o respeitado, né, cara? É o nome, é a profissão. Mas eu acho que muito disso tem a ver com a nutrição ser uma ciência muito nova ainda, né? Sim. Se você pegar na história, a nutrição é uma ciência nova. Sim, concordo contigo. Verdade mesmo. E se você pudesse definir a nutrição assim em uma frase? Se você quiser usar jogo de palavras, mas se você pudesse definir a nutrição numa frase pra galera, se fosse assim, Marcelo, fale do seu coração sobre nutrição, o que você falaria? Então, tem uma frase que eu li uma vez, não sei de qual autoria quem que falou. Fui eu. Que eu até usei no ano passado, quando foi o dia do nutricionista, no meu Instagram, mas a frase é: quem valoriza a alimentação saudável é fã da própria vida. Então acho que é uma frase, se você for analisar, é uma frase bem profunda, né? Porque você alia a nutrição com a tua própria vida. E a vida, se você for parar para pensar, são várias coisas que englobam a vida, né? É a questão fisiológica, mas também é a questão social, também é a questão psicológica. Então eu acho que é uma frase que... Não, de bastante, um efeito, por exemplo. Um efeito grande, porque a gente vai ver... É base, né? Igual a Camila, que veio aqui fazer entrevista também com a gente. Ela falou que a nutrição é base. Essa palavra dela falou assim, é base, não base de ser básico, mas ser base como um todo. Base da vida, base da educação nutricional, base da consciência nutricional. E é bem isso mesmo, cara. Então a nutrição tem que ser a base da vida, realmente, porque a gente precisa... Todo mundo precisa comer, precisa... se hidratar, precisa ir no banheiro, né? Coisa da vida. Por mais que você seja o médico que você for, você vai comer igual a todo mundo. Você não vai viver de ar. Né? Nós não somos plantas. Marcelão, hoje a gente sabe que o atendimento clínico ali tá crescendo bastante. Né? A gente tem várias aplicabilidades para o atendimento clínico. A gente vê tem vários modos do nutricionista ajudar o paciente a aplicar o conhecimento dele para ajudar o paciente. Né? Hoje, como que você visualiza a tua prescrição, a tua aplicabilidade voltado para a ajuda do paciente em relação às suas estratégias, sua visão da nutrição?
como você caminha seu atendimento para fazer com que o paciente entenda, tenha aderência da dieta e extraia o máximo possível desse benefício. Hoje até tem-se uma ideia de dieta flexível. Só que eu tenho uma frase que, com certeza você já ouviu, que toda dieta tem que ser flexível. Sim. Né? Então eu procuro, no geral, eu procuro trabalhar muito com essa linha, de deixar a dieta o mais flexível possível. Então não restringindo o paciente completamente, não tirando os alimentos que ele gosta, que ele tem por hábito consumir, só adequando eles ao plano alimentar, horário, quantidades, enfim. Mas também tem casos específicos, né? Então, por exemplo, como eu comentei de novo, como a gente está falando sobre lutas, né? Sim. Pacientes, atletas, especialmente de lutas, quando estão mais próximos da competição ou quando estão nesse período de restrição de carboidrato, aí eu costumo dizer que eles fogem um pouco da curva dos seres humanos, eles já são meio extraterrestres. Entendi. Porque aí a gente tem que ser um pouco mais restritivo, não tem jeito. E quando eu digo restritivo, não é nem restringir a alimentação, é deixar ele, sei lá, com 1.500 calorias de déficit calórico, não é isso. Mas não ter tanta flexibilidade, assim, sabe? Entendi. Ser um pouquinho nesse período, um pouquinho mais... Isso. Ajustar o cinto, né? Mas só um pouquinho. Isso é importante, é nesse período. Sim. Inclusive hoje, que nós estamos em momento de pandemia ainda, muitos dos esportes, inclusive as lutas, estão com calendários meio indefinidos. Então hoje, todos os meus atletas, inclusive os de luta, estão com uma flexibilidade muito maior na dieta, né? Sim. A gente segue adequando as necessidades deles e tudo mais, mas com uma flexibilidade relativamente grande. Controlando o peso, controlando tudo, para não deixar, né? Desandar, mas mais tranquilo, deixar a restrição no momento específico, porque ele é um atleta de determinado esporte. Isso é uma coisa muito importante. Por que restringir? A necessidade? Ele vive disso? É o esporte que ele ama, ele precisa? Daí já é outras questões. Não ficar restringindo para qualquer pessoa que apareça na sua frente, só para você apresentar resultado. Não, até porque se a gente for ver, de 100% dos pacientes, acho que, sei lá, 10% dos meus pacientes são atletas de fato. São esses 10% que tem essa questão de restrição. Os outros 90% é super flexível. Então, se você for pegar, tem relatos de paciente comendo chocolate na dieta, paçoca, enfim... Qualquer alimento que vocês possam imaginar, tem paciente ali consumindo e dá para encaixar tranquilamente. Legal, cara, isso é muito bom, Às vezes tem uma visão errônea da nutrição, da dieta flexível, né? Sim. Foi uma cultura implantada ali por YouTube, então pela mídia, pela rede social, dieta flexível, come bombom, você calcula os macros, mas acaba sendo um pouco mais que isso para nós nutricionistas, né? Mais profundo, né? Exatamente, isso é bem importante. Eu já ia fazer realmente essa pergunta, se a tua abordagem ela era mais restritiva, mais conservadora, porque a gente sabe que tem nutri e que curte essa questão conservadora, que não, tem que ser assim, e tem paciente, claro, que gosta disso também, ou se a tua abordagem era mais tranquila, mais equilibrada, mas é no horário, é quantidade, tal. Não, bem equilibrado. Inclusive tem vários relatos de pacientes que chegam na primeira consulta, a gente monta a dieta ali na hora, na primeira consulta já, e no final saem falando que estão comendo mais do que estavam comendo antes. Que achavam que estavam comendo, né? Eu emagreci, mas eu estava comendo mais. Você estava comendo certo, né? É bem comum. E estou comendo chocolate. Exatamente. É isso. Dá até uma satisfação, né? Falar, nossa, cara, você viu como é uma das melhores coisas que tem de se ouvir, né? Você viu como você pode comer o que você quer e ainda ter teu resultado? Sim. Cara, perfeito. E como você vê hoje o teu modo de pensar dessa parte mais flexível, mais equilibrada de prescrever uma dieta, de fazer com que o paciente siga, daqui, sei lá, uns 10 anos, você acha que vai sustentar? Você acha que vai ser assim? Você espera que seja? Você acha que vai ter uma outra estratégia milagrosa ou não vai cair por terra amanhã? Como que você vê atendendo dessa maneira daqui uns 10 anos? Estratégia milagrosa é difícil ter, né? Porque isso a gente já vem de anos, já vendo que a estratégia para emagrecimento é tudo muito parecido. Claro que muitas coisas mudam na nutrição e eu acho que daqui a 10 anos vão ter muitas coisas novas. Com certeza. Mas algo milagroso eu acho muito difícil, né? Quase que impossível. Mas eu vejo, pelo menos, analisando os últimos anos, como eu falei, a nutrição, esse desrespeito com a nutrição ou essa desvalorização com a nutrição vem melhorando, né? Sim. Então eu vejo daqui a uns anos esses mitos que a gente tem de restrição, esses mitos restritivos que a gente tem, melhorando. Então eu vejo as pessoas tirando cada vez mais esses mitos, talvez acreditando mais em profissionais do que em blogueiro, youtuber, enfim, o que for. Eu espero e acredito que daqui a 10 anos isso vai estar melhor.
Tô contigo nessa. Eu imagino que daqui a 10 anos talvez essa ideologia de ser mais equilibrado seja mais presente, porque as pessoas às vezes acabam aprendendo na dor. Eu sempre falo, é difícil a gente aprender no amor, a gente aprende na dor. Aí vai lá, restrição, tem compulsão, tem algum transtorno alimentar, fala, cara, eu preciso de uma dieta mais tranquila, às vezes nem tão prescritiva igual a Pri, que veio fazer gravar um vídeo conosco também, que ela tem a prescrição dela comportamental e não prescritiva, intuitiva, que eu acho isso muito massa. Cara, ela falando, eu falei, cara, que da hora. Eu acho que eu como nutricionista, na minha visão, não conseguiria enganjar direito um paciente assim, é o donzinho dela, mas cara... Eu não imagino eu fazendo. Pois é. Mas eu acho muito legal. Cara, muito bonito, sabe? Então assim, às vezes o paciente precisa ver que não é restrição que eu preciso de uma coisa mais tranquila. Às vezes eu preciso de uma dieta mais equilibrada, mas tem que ser mais tranquilo. Sim, com certeza. Sabe? Até porque isso precisa se sustentar ao longo do tempo. Né? Com certeza. Senão vira cavalo paraguaio, né? Sim. Esse cara cai no cantinho. Marcelo, e hoje você consegue identificar dentro do teu foco de atendimento um público-alvo? Você tem um público-alvo hoje, né, dentro da tua profissão, da tua área de atuação? Pelas parcerias em si, né? Hoje eu tenho parceria com as academias de taekwondo, com a boxe de crossfit e com a equipe de Muay Thai. Então, pelas minhas parcerias, eu vejo que meu público-alvo é muito mais praticantes de atividade física. Né? No geral. Né? Como eu falei, atletas em si, ali cerca de 10% dos meus pacientes. Mas os outros 90%, eu diria que dentro desses 90%, uns 80% aí são praticantes de atividade física. Não que eu não atenda aos outros públicos, muito pelo contrário. Atendo também, tenho o maior prazer de atender, mas eu diria que meu público-alvo hoje seriam os praticantes de atividade física no geral. E desses 10% de atleta que você tem, aproximadamente quantos por cento você acha que é atleta de luta? Acho que dentro, pra te falar que eu não tenho atletas que não são de luta, dentro desses 10%, eu tenho alguns atletas de escalada. Que legal. Então eu tenho 3 atletas de escalada esportiva. Inclusive é uma modalidade muito legal, que eu não conhecia muito, e quando a gente vai atender pacientes de modalidades que a gente não conhece muito, a gente tem que ir atrás de conhecer o esporte. Né? Cara, é muito massa isso. Conhecer o esporte, conhecer o tipo de treinamento, conhecer as vias metabólicas do esporte, enfim, é um mar de coisas que a gente tem que aprender mesmo, né? E eu fui estudar mais sobre esporte, estudar as modalidades, que eles têm 3 tipos de modalidades dentro da escalada. Que legal. Então foi um desafio bem grande, mas ao mesmo tempo muito legal. Assim, eu achei o esporte muito bacana. Eu tenho 3 atletas da escalada esportiva, tenho mais um de futebol, e o restante é tudo de luta. Então a maior parte é a luta. É a luta, né? Entendi, legal. Como eu disse, você já tem o merchan próprio para luta, né? Cara, legal. E me fale um pouquinho sobre a tua iniciativa, né? O teu já começado a escrever o e-book sobre o controle, né? O ajuste de controle de água, de balanço, de bater peso dos atletas de luta, que hoje a gente tem uma grande carência dessa informação. E o que te inspirou e como é que tá esse processo, cara? Porque quando você me falou, eu falei, cara, stop bomb, blind mind. E eu falei, cara, é isso, velho. Inclusive uma informação de primeira mão, né? Quando você fala pra ninguém ainda. Putz! Mas não tem problema, Se quiser, nós cortamos. Não, eu quero que divulgue. Então é isso. Então é o e-book realmente eu coloquei descomplicando a pesagem em atletas de luta. Então eu falando sobre todas as estratégias possíveis, né? Claro que talvez uma ou outra acabe ficando de fora, mas todas as estratégias possíveis de perda de peso que os atletas utilizam hoje em dia. Então vai ter lá controle de água, né? Que muita gente hoje restringe a água completamente, então fica 2 dias, às vezes 2 ou 1 dia sem consumir nada de água, quando na verdade a gente pode ter uma estratégia de carregamento de água que prejudica muito menos a performance e a saúde em geral também, né? Então eu acho que essa estratégia de carregamento de água é uma coisa que eu vou focar bem. Falando da dieta em si, também vou falar um pouco principalmente de carboidratos, porque é o que os atletas mais restringem, e como eu comentei antes, próximo da competição, que eu acho que não é o adequado, até pelos estudos que a gente tem e tudo mais. Meio tiro no pé. Meio tiro no pé, estender o carboidrato muito próximo da competição. Vou falar das outras estratégias que usam também, treinar com capa, banheira quente, sauna, gelo, tudo isso aí que fazem para perda de peso. Pretendo falar um pouco também, falar o prejuízo e os benefícios disso, falar um pouco sobre estratégias ativas
que eu julgo não serem as melhores, e as estratégias passivas que, se precisar, isso seria o último caso, seriam as menos piores, digamos assim. Entendi. Mas tudo isso eu vou destrinchar melhor lá no e-book, vou colocar artigos e tudo mais que me embasam que estão me embasando para escrever, né? Cara, é legal, porque como eu disse, você tem um respaldo de ter vivido isso, né? Então você teve que ir atrás de estratégia, vivenciou muita estratégia para bater peso. Hoje a tua prática clínica, você acaba ajudando as pessoas a bater peso. Então você é um nutricionista, então você é totalmente habilitado para fazer essas estratégias, ter conhecimento dessas estratégias. E é uma coisa que eu não vejo muito por aí. Eu acho que pelo menos eu nunca vi um e-book de estratégias nutricionais para controle de peso, digamos assim, ou estratégia no geral, para atleta de luta, cara. Como eu falei, a área de luta dentro da nutrição pode não parecer, porque todos os atletas têm que bater peso, né? Sim. E por consequência, todos eles acabam em algum momento buscando um nutricionista. Mas é uma área carente. É uma área bem carente. Sim, imagino. Eu tenho alguns colegas que acabam atendendo os atletas de luta. Cara, mas essa sacada vai ser genial. Eu quero um exemplar. Claro. Porque isso aí vai ser bom para o atleta que não tem tanta informação, porque você deve saber mais do que eu, com os atletas de luta que eu acabei acompanhando, eles tinham muito essa cultura de laxante, diurético, sabe? Então, há estratégias mais agressivas para contornar, digamos assim, a falta de planejamento para bater o peso, né? Então, isso aí é uma boa informação e para o nutricionista também. Sim. Que às vezes ele olha e fala, cara, como é que... Porque a gente não aprende na faculdade como bater peso num atleta de luta. Você não vai aprender. Ou você vai fazer uma pós e lá na pós talvez eles falem, talvez eles não falem. Ou também só uma pinceladinha. Uma pincelada. Na minha pós, por exemplo, foi uma pincelada. Então, o que eu tive que aprender foi fazer curso ou ir atrás, sabe? Mas a minha pós, por exemplo, foi dar uma pincelada sobre os atletas para os esportes de combate, sabe? Hidratação, tem que cuidar para não desidratar. O que você pode fazer é uma supercompensação de carboidrato. Cara, mas nada de estratégias mais incisivas. Tipo, porque o que acontece? Por mais que você queira planejar, né? Eu vejo assim, o controle do peso ao longo do período, às vezes o paciente, já recebia atleta que tipo um mês antes de lutar. Normal. Preciso bater meu peso na categoria tal. Normal. Tipo, com a dieta toda cagada, você tem que fazer milagres da multiplicação do pão, entendeu? Tipo, porra, você não aprende, né? Inclusive, isso é uma coisa que os atletas de lutas precisam melhorar muito, né? Com certeza. Porque eles veem a nutrição como estratégias para bater peso nesse período. Um mês antes, 2 semanas antes, 1 semana antes. Até enquanto eu estava na faculdade, eu fazia alguns projetos com os atletas de luta da minha academia. E vários me procuravam nesse período. 3 semanas antes, 1 mês antes. E quando era muito perto da competição, eu tinha que falar, cara, um milagre. Não posso fazer, só se cortar uma perna você luta tipo Daniel San. Exatamente. E acaba esquecendo e deixando um pouco de lado a questão de desempenho, que a nutrição tem total relação com o desempenho, então eles esquecem que a nutrição tem esse lado também. Esquecem a parte da restrição pré-competição, que vai prejudicar a questão da luta. O que eles só querem é bater o peso. Eles querem chegar na competição, subir na balança, estar olhando o peso da categoria e o resto... Vamos que vamos. Aí rola realmente uma carência de informação dos atletas de luta sobre isso. Cara, quando um dos atletas que eu acompanhei de jiu-jitsu, eu ia às vezes na competição com ele para dar um apoio e tal, ali às vezes uma estratégia ou outra que precisava de uma supervisão, até para eu estar perto, eu acho isso legal. Cara, eu vi os colegas dele, tipo... branco. Se matando, né? Branco, sabe? De ter que toda hora ir no banheiro, totalmente desidratado. Cara, olha o impacto que isso tem na performance da atleta. Mas é que eles não querem saber se é uma pesada nova e tal, às vezes não tem o suporte ou não tem a cultura, sabe? De não saber a importância de um nutricionista na prática esportiva ou na prática da modalidade dele. E acho que é só oba-oba, comer pizza e tal, 1 semana antes. Caga o que dá, finge o que dá e vamos lá. Aí geralmente perde, luta, é fraco, desmaia. Exatamente isso. Isso é complicado. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu dizia para algumas pessoas que quando eu me formasse, eu não sabia se eu ia realmente querer trabalhar com atletas de luta. Que talvez eu preferisse trabalhar com atletas que não precisassem bater peso. Porque talvez eles me procurassem para desempenho. E não estivessem me procurando só para bater o peso da categoria. Entendi, só para corrigir um BO. Exatamente. Mas assim, a paixão pela luta, por essa estratégia, esse planejamento, essa programação que a gente tem que fazer pro campeonato é algo que eu gosto muito, além de gostar da luta, propriamente dito, e acabei indo para essa área. Mas só para ter uma ideia de como carece de informação, realmente. Sim, não, com certeza. Mas com certeza esse e-book vai destrinchar, vamos divulgar bastante para os atletas de luta e poderem ter uma
uma visão diferente, tenho certeza que você vai abordar isso no e-book, para ter uma visão mais crítica e mais cautelosa, até com o próprio corpo, pensando em longevidade esportiva, né? Senão, pô, isso é muito importante também. 16 anos, caras tomando um monte de laxante e coisa que B.O., meu irmão. E acontece muito. Acontece muito. Marcelo, tem uma pergunta do Instagram, tá? Tem umas perguntas que eu fui fazendo uma entrevista minha mesmo, tal, e outras que veio do Instagram. Uma delas foi assim, ó. Como bater a quantidade de proteína de um atleta de luta? É diferente de um atleta de endurance? É diferente de um atleta de força? Enfim, tem a sua particularidade, a quantidade de proteína para um atleta de luta? Então, falando especificamente da proteína, pelas vias metabólicas da luta serem muito parecidas com o exercício de força, né, que são as vias mais anaeróbicas, então a questão da proteína não muda tanto. Seria uma dieta hiperproteica, então ali 1,8 a 2,2 gramas por quilo, mais ou menos, seria o melhor em questão de proteína. Em questão de carboidrato, daí eu acho que é até interessante a gente entrar nessa área, porque muda um pouco, né? Porque a luta, embora as vias que predominem sejam as anaeróbicas, elas intercalam muito as vias anaeróbicas e aeróbicas, né? Então tem uma intercalação muito, muito grande. Principalmente nas lutas que os rounds são maiores. Então, o MMA tem rounds maiores, jiu-jitsu, às vezes, dependendo do tempo que ele vai para a finalização, tem rounds maiores. Então, o carboidrato, sim, a gente, às vezes, né, dependendo do momento também que o atleta de força esteja, tem essa diferença. O atleta de luta normalmente tem uma necessidade de carboidrato maior. Mas, como eu disse, depende muito do momento também que o atleta ou o praticante de exercício de força como musculação está passando. Também pode ser igual. Entendi. Essas vias metabólicas, às vezes a galera confunde. Sim. Mas você faz cardio, você fica correndo em volta do tatame no treino, é aeróbico, tá? Mas você tem explosão muscular. Por isso que atletas de luta também se beneficiam bastante com o uso de creatina, né? Claro, que se bem equilibrado por hidratar mais a célula, tiver mais peso. Claro que, como eu disse, é uma estratégia que você precisa ver com o teu nutricionista, não dá pra fazer loucuragem. Não tem que ficar fazendo manobras doidas antes da creatina é um dos luta. suplementos que mais vale a pena, né? Sim, com certeza. Você encontra uma quantidade diferente de nutrientes necessários no atleta que você precisa adequar muito, por exemplo, vamos entrar no caso da proteína dos atletas de luta, tipo, um cara veio aqui comendo, sei lá, um bife por dia, ou não, realmente eles já têm essa noção e acabam comendo mais proteína, como é que é? A proteína em geral não tem tanto problema, em geral, assim, claro que tem casos específicos que acabam chegando com consumo proteico mais baixo, mas no geral não, no geral eles já têm uma dieta hiperproteica, eles já têm essa noção de que a proteína é importante. Entendi. Mas volto a repetir, o carboidrato é um problema muito sério, porque como eles têm a questão de bater peso, quase que 100% deles chegam aqui na primeira consulta com o carboidrato bem restrito, achando que essa é a melhor estratégia para ele perder peso e atingir o peso da categoria. Então, o carboidrato é um nutriente que a gente tem um maior problema. Assim. E quando está longe da competição, assim, também vem com carboidrato mais baixo? Você acha que pode ser alinhado um controle de peso ou de BF com o esporte de luta? Rola um conjunto ali? Rola, com certeza rola. Quando os pacientes vêm longe do período de competição, justamente por essa questão de supercompensação que a gente tem quando passa um período muito restritivo, normalmente eles estão com a dieta bem desregulada, bem desregulada mesmo. Então o carboidrato está lá em cima, a gordura está lá em cima, a proteína está lá em cima, tudo lá em cima. Porque eles estão assim comendo do jeito que dá. O que tiver na frente eles estão comendo. Sim. Só vai, exatamente. Mas daí entra de novo a importância da nutrição também fora do período competitivo. Porque não adianta, parece ser besteira falar isso, né? Mas não adianta você fazer essa restrição muito grande perto do período de competição e depois fora do período você comer desse jeito, né? Sair comendo qualquer coisa, sem planejamento nenhum, porque o prejuízo na performance é nítido. Sim, né? Com certeza. E fora a questão de você ficar cada vez mais longe da tua categoria. Então você vai comendo, vai ganhando peso e vai achando que não tem problema, porque a competição está longe. E aí depois acontece o que a gente comentou, de querer um mês antes achar que estando 10 quilos acima da categoria vai dar boa e vai chegar 100% na competição. Voando, pá! Não vai rolar. Não vai rolar. Marcelo, acho que é isso, tá? Eu queria que você, se pudesse, desse uma dica ali pra galera que tá assistindo a gente, como nutricionista, num geral, uma dica para eles levarem pra vida, tá? Como nutricionista, por favor, fique à vontade.
Eu acho que o primeiro recado que eu vou deixar, de novo, como eu já falei muito aqui nessa entrevista, então, como eu já falei bastante, eu vou falar de novo. Não tenho medo dos carboidratos. Os carboidratos eu acho que são nossos aliados, tanto no desempenho quanto na questão de manutenção de massa muscular, disposição pro dia, então não tenho medo dos carboidratos. Até para emagrecimento, né? A gente Até para pensar emagrecimento, com certeza. em ciclo de Krebs, etc. Com certeza. O carboidrato tá ligado, Tá tudo, né? A própria gordura e proteína Sim. entram no ciclo de Krebs e basicamente viram glicose, né? Com certeza. Então a gente tem o carboidrato como nutriente. Os low carb dizem que não é um nutriente essencial, mas ele tem sua essencialidade também. Vai. E dentro dos carboidratos não podemos deixar de falar das frutas, verduras e dos legumes, né? Eu acho que restringir esses três grupamentos de alimentos aí é um tiro no pé. Para longevidade, principalmente. Emagrecimento. Imunidade, que a gente está passando nesse processo agora. Show. E vamos dizer assim, a galera que assiste a gente que é nutricionista, que está se formando em nutrição ou que pretende cursar nutrição, quer mudar de curso ou ainda está ali pensando no que fazer. Que recado que você tem para eles, se eles pensam assim em ser um nutricionista voltado para a área de esportes de combate? Eu acho que uma dica que eu sempre dou, principalmente para quem está iniciando a nutrição ou está pensando em fazer nutrição, é não deixar de lado as matérias básicas. Porque às vezes a gente entra na faculdade, ali no primeiro ano tem mais as matérias básicas, não tem tanta matéria específica, e a gente acaba achando até meio chato às vezes, porque eu queria saber mais sobre nutrição mesmo, queria estudar os alimentos, queria estudar prescrição dietética. Mas a gente esquece que essas matérias básicas são a base de tudo, né? E de novo, como você disse, a base não seja o básico, a base porque estabiliza, né? Deixa tudo, faz tudo, você entende como tudo acontece. E sem elas, a prescrição dietética acaba sendo muito pouco assertiva, né? Então acho que se eu pudesse dar uma dica é isso. Outra dica, que eu já falei aqui no vídeo também, mas é sempre buscar conhecimento fora da faculdade. A faculdade, claro, é super importante, traz conhecimentos essenciais para atendimento nutricional. Você usa muito da faculdade nos atendimentos, mas tem muita coisa que você não aprende na faculdade, né? Eu diria até que talvez seja 50-50 da faculdade, talvez mais até. Eu fui humilde. Não vamos se complicar. Mas no mínimo então 50%. No mínimo 50% ali da faculdade e 50% fora. Porque se você sair só com o conhecimento da faculdade, infelizmente você vai sair um profissional muito raso e se você quiser se aprofundar vai ser muito mais difícil. Sim, com certeza. Já própria na graduação mesmo, né? Já ir pesquisando, já ir atrás de informação, às vezes da própria área que quer. Sim. Às vezes os próprios professores ajudam, né? Você conversa fora do período de aula e tudo mais. Tem que buscar. Eu não culpo a faculdade, entendeu? Ela te forma um profissional, beleza, você consegue fazer o básico, você tem o básico bem feito. Mas o que você quer ser, como você quer aplicar, a área que você quer seguir, aí é contigo, meu irmão. Até porque em 4 anos de faculdade é quase impossível. Não dá, realmente não dá pra também colocar toda essa carga em cima da graduação. Depende muito, eu sempre falei, a profissão quem faz é o profissional. Com certeza. E quem faz a faculdade é o aluno, indiferente. Com certeza. Sabe? Você pode ser um bom aluno, não só porque você não é desprovido de inteligência, mas sim por você não ir atrás. Você não pode ser o cara mais esperto do mundo, mas você é esforçado, você quer buscar. Isso faz toda a diferença. Você é até o melhor do que um cara inteligente também. É a mesma coisa dentro do esporte, né? O esforço vence o talento e às vezes o esforço vence só a inteligência por ela própria. Veja o Cris. Papai Cris. Isso. Marcelão, cara, eu acho que é isso. Eu quero te agradecer muito. Obrigado, obrigadão pelo convite aí. Por compartilhar com a gente um pouco do teu conhecimento sobre a nutrição no esporte, voltado para os esportes de combate, que é uma área também que realmente a gente precisa de mais profissionais e ter uma informação maior para os atletas, né? Justamente por essas questões que a gente acabou tratando aqui. Cara, e vai ser um prazer divulgar esse e-book que é muito rico, vai ser muito top. Galera, quando sair, pode deixar comigo. Já agradeço a divulgação. Vamos dar uma divulgada, porque realmente se tiver atleta de luta aí, ou nutricionista que gosta dessa área, por favor, vocês precisam dar uma atenção maior ao controle de peso do atleta para acabar não sacrificando a performance ou até mesmo a saúde dele. Então é isso aí, galera. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Marcelo para vocês seguirem, acompanharem o trabalho dele. Lá ele coloca muitas dicas legais aí, voltadas para alimentação e nutrição para o esporte e para os esportes de combate. Eu vou deixar aqui também o Instagram dele aqui
passando no vídeo. E ativem as notificações, né? Clica na sineta aí, dá o like, compartilha e manda esse vídeo aí para algum amigo seu que, sei lá, gosta de luta, ou atleta de luta, ou é nutricionista que quer ser nutricionista. Ou é técnico também. Ou é técnico que precisa de alguma informaçãozinha a mais. Fechou, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.